Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma quarta-feira, ao nosso compromisso diário, nosso pequeno estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho de hoje. Agradecendo a vocês todos por estar aqui comigo mais uma vez. Hoje nós vamos falar no Evangelho do capítulo 19, a fé transporta montanhas. Falar sobre a fé religiosa, condição da fé inabalável. Do ponto de vista religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. Todas as religiões têm os seus artigos de fé. Sob esse aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega, não examinando nada, aceita sem controle o falso como verdadeiro e se choca a cada passo contra a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Quando a fé repousa sobre o erro, ela se destrói cedo ou tarde. A que tem por base a verdade é a única segura do futuro, porque não tem nada a temer do progresso das luzes, já que é o que é verdadeiro, na obscuridade o é igualmente em plena luz. Cada religião pretende estar na posse exclusiva da verdade. Preconizar a fé cega sobre um ponto de crença é confessar impotência em demonstrar que se tem razão. Diz-se vulgarmente que a fé não se prescreve. Daí, muitas pessoas dizerem que não é por sua culpa se não tem fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve, e o que é ainda mais justo, a fé não se impõe. Não, ela não se recomenda, mas se adquire, e não há ninguém que esteja privado de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais fundamentais, e não desta ou daquela crença particular. Não cabe à fé ir a eles, mas a eles irem ao encontro da fé, e se a procuram com sinceridade, a encontrarão. Tende, pois, por certo que aqueles que dizem não queríamos nada melhor do que crer, mas não podemos, o dizem dos lábios e não do coração, porque em dizendo isso tapam os ouvidos. As provas, entretanto, se multiplicam ao seu redor, porque pois se recusam em vê-las. Nuns é negligência, em outros, medo de serem forçados a mudar seus hábitos. Na maioria, é o orgulho que recusa reconhecer uma potência superior, porque lhe seria preciso se inclinarem diante dela. Em certas pessoas, a fé parece de alguma sorte inata, uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade em assimilar as verdades espíritas é um sinal evidente de progresso anterior. Em outros, ao contrário, elas não penetram senão com dificuldade, sinal não menos evidente de uma natureza atrasada. Os primeiros já creram e compreenderam, trazem ao renascer a intuição do que sabiam. Sua educação está feita. Os segundos têm tudo a aprender. Sua educação está por fazer. Ela se fará, e se não ficar concluída nessa existência, o estará em outra. A resistência do incrédulo, é preciso nisso convir, prende-se frequentemente menos a ele do que à maneira pela qual se lhe apresentam as coisas. A fé é preciso uma base, e essa base é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. Para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega não é mais deste século. Ora, é precisamente o dogma da fé cega que faz hoje o maior número de incrédulos, porque quer se impor e exige a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. É essa fé contra a qual, sobretudo, se obstina o incrédulo, e da qual é verdadeiro dizer que não se prescreve. Não admitindo provas, ela deixa no espírito um vago, de onde nasce a dúvida. A fé raciocinada, a que se apoia sobre os fatos e a lógica, não deixa atrás de si nenhuma obscuridade. Crê-se porque se está certo, e não se está certo senão quando se compreendeu. Eis porque ela não se dobra, porque não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. É a esse resultado que o Espiritismo conduz, e triunfa também da incredulidade
todas as vezes que não encontra oposição sistemática e interessada. Bom, gente, é difícil falar sobre a fé, né? É difícil falar, porque a minha fé é diferente da sua, a sua é diferente da do outro, né? Cada um está no seu patamar de fé, cada um tem o seu tempo de fé, né? E o Espiritismo trouxe para a gente muita coisa, né? Que mexe com muita coisa que a gente já acreditava anteriormente e que a gente vê que está errado. O Espiritismo trouxe para a gente uma luz, né? Nos mostrando a verdade, nos mostrando o caminho certo a seguir, né? Mas muitos de nós, como a leitura falou, muitos de nós ainda nos deixamos levar pelo orgulho de não aceitar mudanças que vão interferir naquilo que a gente já vive, já viveu, né? Que vão interferir no raciocínio que a gente tem desde pequeno, né? Que foi nos imposto desde pequeno. Então, o Espiritismo trouxe para a gente luz, né? Num ponto em que a visão nossa estava cega ali. Nós estávamos com 2 tapa-olhos ao lado, a gente via só uma coisa. E o Espiritismo trouxe para a gente uma abertura maior, trouxe para a gente uma explicação, né, do motivo pelo qual a gente tinha que ter fé, né? Trouxe para a gente o conhecimento, trouxe para a gente uma base para a gente poder acreditar a partir daquela base. E a base maior que o Espiritismo trouxe foi as explicações das palavras de Jesus, né, feitas pelos Espíritos, aqueles que já passaram pela Terra, aqueles que já viveram situações que a gente está vivendo ou já viveu também. E trouxe a explicação principal, né, da sua base, que é a reencarnação, que é o motivo pelo que nós sofremos, né, pelo que nós vivemos aqui na Terra. Então, gente, como Kardec falou aqui no fim, não há fé inabalável senão aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. A gente tem que acreditar, tendo ali a base, para ter o conhecimento para poder falar sobre a fé, para poder demonstrar nossa fé, sem que ela seja abalada por qualquer contradito que venha. A gente ter a base sólida e firmar nossa fé sobre aquela base. O Pai deu a todos nós o livre-arbítrio, não é? E esse livre-arbítrio, às vezes, nos torna vulneráveis a nós mesmos, ao nosso orgulho. Porque muitas vezes a gente quer fazer uma coisa, sabe que aquilo que a gente quer fazer é o certo, mas o nosso orgulho não nos deixa mudar de posição, porque a gente vai perder alguma coisa aqui na Terra por conta dessa mudança que a gente tem que fazer e sabe que tem que fazer, né? Vamos demonstrar nossa fé cada dia mais, vamos estudar um pouquinho mais, vamos ter nossa base reforçada a cada dia, vamos procurar ler mais, aprender mais. Muitos de nós têm facilidade para aprender as coisas que são trazidas hoje pela espiritualidade, porque já vivenciamos muita coisa em vidas passadas e trazemos no nosso espírito esse aprendizado. Então hoje fica mais fácil a gente lidar com algumas situações, porque a gente já vivenciou várias situações parecidas, né? Vamos demonstrar nossa fé e vamos trabalhar no amor e na caridade. O Livro dos Espíritos traz para a gente hoje o capítulo 11 ainda, os 3 reinos, os minerais e as plantas, a questão 587. As plantas experimentam sensações? Sofrem quando mutiladas?
As plantas recebem as impressões físicas que agem sobre a matéria, mas não têm percepções e, por conseguinte, não têm sentimento de dor. Então as plantas sentem você arrancar uma flor dela, mas ela não tem sentimento nenhum de dor, porque ela não tem percepção, né? Aqui, ó, não tem, ela não tem percepções. Ela tem aquela impressão de você estar tirando a flor dela, mas ela não tem percepção alguma, então ela não tem sentimento de dor, tá bom? Ela tem vitalidade, mas não tem sentimento de dor. Gente, até amanhã, com a permissão de Deus, pedindo a Ele muita paz, muita alegria, muita saúde, né? Muito trabalho para nós trabalharmos e conseguirmos passar essas etapas terrenas que a gente está passando. Pedindo a Ele sabedoria, equilíbrio, força e muita fé. Que Jesus nos abençoe. Fiquem todos com Deus e até amanhã, se Ele quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal.